Gente, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês como que vem o tecido lá da loja, tá? Eu comprei 1 metro desse tecido aqui. Dá pra vocês perceberem aqui, ó, opa, ó, tá vendo? Do jeito que eles cortam lá, tem loja de tecido que vende tudo bonitinho, retinho e tal. Tem loja de tecido que faz esse tipo de coisa aqui no tecido, né? Então, vamos lá. O que é importante você perceber quando você vai comprar um tecido? Você vai perceber o tamanho que você pediu. Eu pedi daqui ali, ó, 1 metro. Então, precisa ter do menor lado que ele cortou até o outro, precisa ter pelo menos 1 metro, que afinal de contas é o que você pagou. Meça sempre você, junto com o vendedor, o tamanho do seu tecido, para que você não chegue em casa e tenha um tecido torto, que às vezes tem 1 metro de um lado e 94 centímetros do outro, né? Então, meça para ficar retinho, tá? E aí, outra coisa, eu preciso ou colocar esse tecido numa água e fazer o encolhe dele, né? Então, coloca do jeito que tá, né? Claro que você não vai colocar assim inteiro, né? Você vai dobrar ele, colocar dentro de do tanque ou de uma bacia com água e depois vai estender ele para ele fazer o encolhe, ou você não vai fazer, isso vai depender de você, tá? Encolher ou não o tecido vai de cada artesão. Tem artesão que diz que precisa, tem artesão que diz que não, enfim. O que eu gosto de fazer? Eu vou pegar um pedacinho do meu tecido. Como aqui eu vou ter que alinhar ele mesmo, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou alinhar ele, né? Eu vou dar um pique aqui e vou puxar o fiozinho para que ele vá até o final na linha certa. E com esse retalhinho, eu vou colocar ele na água, junto com um pedacinho de tecido branco, que é para ver se isso aqui mancha. Vou deixar lá de um dia pro outro, tá? Depois eu vou pegar nessa mesma... Não manchou, vamos imaginar, não manchou. Nessa mesma água, eu já vou colocar umas gotinhas de cândida. De alvejante, de que boa, não sei como é que você chama aí na sua região. Que é pra ver se ele desbota muito, se ele mancha. Eu tenho uma luva na minha casa, feita com tecido todo estampadinho. Eu já coloquei na cândida e ela não soltou a tinta, tá? É um tecido maravilhoso. Tecidos digitais dão uma desbotadinha, não necessariamente mancha demais, né? Por que eu faço esse negócio da água? Pra saber, ó, esse aqui eu vou usar coisas de cozinha. Coisas de cozinha é lavado o tempo inteiro, né? Então, se eu imagino, eu tenho um trabalhão para fazer uma peça como essa, e aí quando a pessoa vai lavar, a parte, vamos supor que eu faço um paninho de prato, a parte branca do pano de prato fica cheia de mancha verde. Vai ficar horroroso, né? Então, eu faço isso para saber se o meu tecido mancha o tecido branco ou se mancha um outro tecido, tá bom? Se eu for usar algum tipo de aviamento para combinar com isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o aviamento, vou colocar na água com o tecido branco para ver se o aviamento mancha. Porque às vezes a fita mancha, o aviamento mancha, tá bom? E agora, então, vamos falar sobre tecido. Olha só, o tecido, vocês já ouviram falar que ele tem um fio do tecido? Olha só, de um lado, ele é assim, ó. Tá vendo que tem uns pelinhos aqui assim, ó? E eu não sei se vou conseguir. Tem uns buraquinhos no tecido. Ó, consegue ver esses buraquinhos aqui, ó? Tá vendo? E normalmente tem isso dos dois lados, tá? E aqui, então, tem uma faixinha branca. Às vezes tem essa faixinha branca dos dois lados do tecido, tá? Isso aqui é chamado, e o outro lado também, é chamado de orelha do tecido. Na orelha do tecido, normalmente, quando vem a partinha branca, olha só. Tá vendo aqui? Ele tem as cores usadas aqui. Então, você pode aproveitar isso aqui para saber que tipo de tecidinho você vai conseguir fazer um composê,
nesse tecido, tá bom? E qual é o fio do tecido? O fio do tecido, ele é paralelo, aqui de assim, à orelha do tecido. Se ele é um algodão 100% como esse, você pode cortar ele tanto no fio do tecido como na perpendicular do tecido. Vamos evitar cortar na perpendicular, mas se for necessário, não tem problema, porque ele não tem elastano, tá bom? Ele é um tecido plano, mas o correto é cortar no fio do tecido. Isso eu tô falando para costura criativa. Na roupa, sabe quando você tem aquela camiseta, por exemplo, que ela enverga assim a costura para outro lado, tá? Então é porque foi cortado fora do fio. A costura criativa você pode cortar tanto no fio quanto na perpendicular do fio, certo? Se você cortar ele de assim, ó, atravessado, assim, você vai cortar ele enviesado, né? E aí sim ele vai ter uma certa elasticidade, tá bom? E quando eu digo cortar no fio, sabe quando a gente vai colocar lá o nosso molde, ó? Tá vendo assim? Lembra? Cortar no fio. Ou, nesse caso, não vai dar certo, porque a estampa vai ficar feio. Mas, tecidos que não tem a direção da estampinha, né? Ou cortar na perpendicular do fio. É isso, tá? Fazer isso aqui, ó, nem pensar, tá bom? Ou vai no fio ou perpendicular ao fio, tá? Olha como esse tecido tá torto. Olha isso, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente vai ter que ajeitar para que ele fique certinho aqui. Tá bom? Então, ajeita sempre seu tecido, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o tecido das faixas, tá? Diferente daquele outro em que a estampa, a direção da estampa que tá de orelha a orelha no fio do tecido, lembra? Que eu falei do outro tecido? Esse daqui, ele tá na perpendicular do fio. Pode usar assim? Pode também. Lembra que eu falei que tecido plano, que não tem nada de elastano, você pode usar ele assim? Então, aqui, ó, novamente eu tenho 1 metro de tecido, porque eu compro assim por causa da loja, lembra? Então, aqui, se eu comprar só meio metro, eu já tenho 10 faixinhas para fazer os panos de prato ou algum outro projeto que eu queira usar as faixas, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse usar esse tecido aqui só para fazer pano de prato, eu conseguiria fazer 20 paninhos de prato com 1 metro do tecido, tá? Olha só. Como é que a gente faz? Deixa eu tirar esse cachinho daqui. Cada faixinha, nesse tecido aqui, tem 14 centímetros. Então, eu vou pegar a minha régua, vou riscar certinho os 14 centímetros daqui até aqui. Olha, eu já fiz um pedacinho. Eu vou riscar tudo, tá? Pra cortar. Corto as faixinhas, ó. Vou fazendo isso em todas elas, tá bom? E aí, eu vou cortar a largura dela do tanto, da faixinha, do tanto que eu vou precisar, tá bom? Pra fazer o projeto. Nós vamos ter um projeto também nesses 30 dias com faixinha e não é pano de prato, né? Pra gente ver que não é só pano de prato que a gente consegue fazer com as faixas de tecido, tá bom?